Continuamos, então, falando aí sobre os ambientes tecnopedagógicos, ok? Vamos nos deter um pouquinho mais nesses ambientes, por isso que optamos por, deixá-los aí como integrante aí desse bloco 3, em decorrência do nosso tempo aqui da gravação. Então, o que são esses ambientes? Nós trazemos aqui uma imagem, nesse slide 62, não é? Uma imagem do professor Leandro Iannazzi, que trabalha com design educacional da Unifesp, tá? Universidade Federal de São Paulo. Ele é professor de tecnologia em design educacional. Acho que essa imagem ela é bem sintomática do que nos espera, não é? Em termos de tecnologias no processo pedagógico. Se não hoje, né, para muitas escolas, mas para algumas outras já. E se não, elas vão estar presentes para um futuro muito próximo. Isso é uma possibilidade sinalizada, né? É uma possibilidade mesmo. Mas vamos lá, vamos a uma tentativa de aproximação, de conceituação sobre o que é essa tecnopedagogia. Inclusive está aqui nesse slide 63 a capa da obra, de uma obra do professor Leandro Iannazzi, que trabalha com o tema. E essa tecnopedagogia, ela pode ser compreendida como todas as interações homem-computador que geram informações e, portanto, conhecimento e mudança. As interfaces tecnológicas, elas são muitas e, como nós já salientamos aqui, né, elas mexem com o nosso cotidiano, trazendo mudanças na essência da organização do nosso dia a dia. Não tem como nós não termos contato com a tecnologia da informação e comunicação diariamente. E aqui, seguindo, nós trazemos aí algumas características desses ambientes, desses ambientes tecnopedagógicos. Características em termos de estrutura física e tecnológica. E aí o que é que nós podemos dizer acerca da estrutura tecnológica? Que ela está associada aos materiais e equipamentos pedagógicos que são utilizados em laboratórios transdisciplinares e estão voltados para a fabricação digital. E em termos de estratégias pedagógicas, podemos dizer que, sob a abordagem da aprendizagem ativa, as estratégias devem pautar o professor em como facilitar a dinâmica da aula para incentivar e levar ao engajamento do aluno com o seu conteúdo, para que ele se torne o protagonista do seu processo de aprendizagem, que é, na verdade, o foco da aprendizagem ativa. E em termos de métodos de avaliação no que se refere aí a esses ambientes tecnopedagógicos. Podemos dizer que a avaliação nesses ambientes ela deve focar nas competências e não somente no acúmulo de conhecimentos, como acontece nas provas e nos testes padronizados, muitas vezes aplicados em algumas instituições de ensino. Muitas vezes é o mesmo teste aplicado a todos os alunos, independente das suas especificidades. E aí, em um método de avaliação no ambiente tecnopedagógico, a marca da organização do cenário educacional é a marca da interação. Então, aprende-se de forma conjunta e colaborativa. E, nesse sentido, muito nos tem a dizer a cultura maker na educação. Nós temos aqui o exemplo de uma obra que se refere à temática. E o que é que essa obra, a nova Revolução Industrial, nos diz? Nós trazemos aqui alguns exemplos de cultura maker, tá? Aqui na nossa sessão. Nós vamos dar exemplo de escolas nacionais e algumas internacionais que estão trabalhando com laboratórios de cultura maker, que é a cultura do fazer, do colocar a mão na massa, de fazer com que os alunos aprendam as diferentes ciências a partir de experimentações, que tem como foco a experimentação. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Nós temos aqui adiante uma outra possibilidade, pensando aí em termos de metodologias ativas para a promoção do conhecimento, que é o crowdsourcing. O que é isso? Tá? Ele se refere a um modelo de produção.
e que utiliza a inteligência e os conhecimentos coletivos e voluntários, voluntários espalhados pela internet, para resolver problemas, criar conteúdos, criar conteúdos e soluções ou desenvolver novas tecnologias. Ou seja, aproveita-se aquilo que os internautas já possuem de conhecimento para criar num ambiente colaborativo respostas para as demandas da sociedade. É considerada uma ferramenta de inovação. E aí dela podem partir ideias novas, desenvolvimento de projetos, e sendo um trabalho feito de forma colaborativa, tem em mente aí a redução de custos, e isso na promoção, tá? Na construção de processos inovadores, certo? E aqui nós temos alguns exemplos de empresas que utilizam essa perspectiva, tá? Do crowdsourcing, para chegar até os seus clientes e resolver aí os seus problemas, as necessidades do seu público-alvo. Um outro exemplo é do software livre, que está montado aí no novo paradigma, que dá atenção ao que é comunitário. Então, muitos podem participar da construção de um projeto por meio de um software aberto. E aí o intuito é melhorar a rede de comunicações para aprimorá-la e para dar respostas também à necessidade do público. Não é, portanto, um trabalho que parte de uma única pessoa. Não, é um trabalho construído a partir de uma rede de colaboração. Do mesmo modo, existem, né, os hardwares livres, que tem também aí uma proximidade com a cultura maker, que é a cultura de mexer com as novas tecnologias, fazendo com que o público ele possa interagir na produção desse conhecimento, que é material, porque é da cultura maker, é da cultura mão na massa, é do fazer, né, e saber o que está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo, para gerar produtos inovadores a partir de ideias inovadoras. Ou seja, estamos falando da relação entre educação e inovação. E aí, nesse sentido, trazemos outros mais exemplos. Temos aqui, né, como eu já disse, ao longo da nossa sessão, vários links que vão encaminhar vocês para textos, para vídeos, que vão orientar vocês também na temática, tanto em relação ao trabalho desenvolvido por alunos, quanto na perspectiva de formação e estudos dos professores. Certo? Nós temos aí, nesse link, né, do slide 70, nós trazemos uma reportagem, que é de 2014, e que revela que nos últimos 20 anos, veja, estamos falando de 2014, e aí 20 anos para trás, tomando como referência o ano de 2014, o Brasil ele conseguiu subir 20 posições no ranking mundial em termos de inovação. Só que continuava, claro, atrás de outros países emergentes, como a China, como a Índia. Mas isso tem sido resultado, né, esse avanço no ranking, do incentivo que as universidades têm dado aos trabalhos desenvolvidos e orientados aos seus alunos. Então, a universidade, ela não é uma simples repartição pública, ela é um centro produtor de conhecimento, por parte dos professores, por parte dos seus alunos, ok? Então, em grande medida, o trabalho das universidades conseguiram, né, os trabalhos conseguiram alavancar, né, a posição do Brasil aí no ranking mundial em termos de inovação. E aí nós estamos nos referindo ao ano de 2014, que é o ano da reportagem, tá? Fica aí o link de 2 minutinhos para que vocês, tá, assistam. Adiante, né, nós temos aí as Fab Labs, que são os laboratórios de fabricação, né, Fabrication Laboratory, e que no Brasil já existem muitas Fab Labs em diversas cidades e é possível localizá-las muito facilmente aí pela internet, tá? Vamos aqui ver que negócio é esse, certo? Vamos adiante. Slide 72. Nós trazemos aqui algumas imagens, tá? Dessa cultura maker, dessa cultura mão na massa, desses laboratórios de fabricação. Vejam, por exemplo, aí as crianças, não é? Essa imagem aí abaixo. É uma imagem da Fab Lab de Recife. E o que é que se fabrica mesmo nesses laboratórios?
propõe-se estimular a criatividade, a experimentação e o raciocínio, tendo em vista o desenvolvimento de ideias e produtos inovadores. Geralmente, as Fab Labs elas têm uma programação, né, que é publicizada, e aí as pessoas podem participar. Algumas são livres, outras têm um caráter privado, algumas têm seus programas gratuitos, outras você tem que pagar. Essa do Recife, por exemplo, ela tem uma programação, e assim como outras, não é? Tem uma programação que é paga. Então, você tem taxas diferenciadas de acordo com o trabalho, de acordo com o projeto que você quer desenvolver ou que você quer participar. Então, eu acesso que vocês acessem os links. Vocês têm acesso direto via slides. Vocês cursistas têm acesso ao arquivo dos slides. É só clicar aí no slide que aí já abre, tá? Por exemplo, nesse slide 73, nós temos aí a página da rede social Facebook em relação à Fab Lab do Recife. Então, vocês podem consultar, tá, o site na internet, as redes sociais, para conhecerem essas experiências práticas de cultura maker. Tá? Então, a relação aqui, quando nós falamos na relação do fazer, da cultura mão na massa com a educação, certo? Ou seja, o fazer partindo de uma ideia inovadora para gerar um resultado inovador, do que nós estamos falando quando fazemos essa relação? Estamos falando da relação entre educação e inovação, ok? Ou seja, você vai fazer algo, mas esse algo tem que partir de uma ideia que é considerada inovadora. E essa ideia, para ser considerada inovadora, ela não pode partir do nada. Ela tem que partir de um problema. E aí você tem uma ideia, e aí você vai implementar essa ideia. E se essa ideia, ela parte de um problema real, ela vem carregar de um ingrediente chamado de motivação. Ela tem esse ingrediente. Então, você parte de um problema por uma questão inovadora, que vai ser orientada dentro de um processo criativo. Então, você vai chegar na produção. Então, vamos produzir, vamos colocar a mão na massa. E vamos, obviamente, testar esse experimento, testar esse produto, testar essa ideia e vamos refletir sobre ela para ver qual foi, de fato, o alcance que ela teve, a repercussão que ela possibilitou em termos de inovação. Temos aqui embaixo, eu vou pedir que o Marinho rode aqui esse vídeo. Vejam, o vídeo não tem nem 2 minutinhos. Por isso que eu vou pedir para rodar, tá? Pelo tempo que é curto e pelo seu conteúdo, tá? Vamos ver o vídeo e depois eu faço um breve comentário sobre ele, tá? Pode rodar, por favor. Então, passamos essa experiência, né, desse vídeo, primeiro porque é uma Fab Lab livre, né, e daí você pode ir lá conhecer quando você quiser. É uma criação de uma gestão pública, né, de um município,
E aí você tem uma programação gratuita. Se você não quiser participar da programação, mas se você quiser conhecer, você tem acesso. Então, vale a pena conhecermos, né? Eu acho que só pela riqueza das imagens desse vídeo, dá para a gente ter uma dimensão do que é essa cultura maker, tá? Vamos adiante. E aí, nesse sentido, outros exemplos aqui também, tá? Nós não vamos rodar esses outros vídeos, eles são um pouquinho maiores, nosso tempo está apertado. Algumas dessas experiências não são experiências de órgão público, por isso também não vamos passar aqui, e também porque não temos tempo de passar, tá? Mas vejam, rapidamente, só para sinalizar para vocês, para tentar instigá-los a assistir. Então, essa primeira experiência, vocês têm aí, Especial Tecnologia na Educação, é da FebLab, FebLab Porto Seguro. Porto Seguro não é Bahia, não, tá? Aí está se referindo à experiência de um colégio, é o Colégio Visconde de Porto Seguro, que fica em São Paulo. É um colégio tradicional, existe aí desde o século XIX. Fica o link do vídeo como sugestão. Como disse, não vamos passar aqui pelo fator tempo. Temos pouco tempo para trabalharmos tudo o que gostaríamos sobre esse tema e tudo como gostaríamos, né? Tudo o que e como gostaríamos de trabalhar hoje. Então, entre pouco tempo, pelo pouco tempo que nós temos, e aí entre mostrar uma experiência pública e uma privada, aí optamos em mostrar a pública, tá? Por essa dimensão qualitativa, mas também quantitativa, tá? Então, assim, acerca do que representam, né, as escolas públicas para o país em termos quantitativos, certo? E esse segundo vídeo, Especial Tecnologia na Educação, Aprendizagem Maker, traz experiências do Senai, do Rio de Janeiro, tá? E é claro, é bem característico da própria dinâmica metodológica do que já vem sendo feito no Senai, tá? Voltado aí para o serviço de aprendizagem industrial. É também um vídeo curtinho, também vale muito a pena que vocês assistam, tá? Vamos adiante. Vamos aí ver os modelos de transformação. Vejam, hoje em dia há muitas diferenças entre as escolas. Muitas diferenças entre as escolas e as instituições de ensino superior também. Há instituições e instituições, inclusive no que diz respeito ao tratamento dado aos conteúdos. Algumas escolas, por exemplo, visam o Enem. Algumas outras instituições de ensino superior, né, visam o ENAD. Outras visam o desenvolvimento de competências, né, sociais, cognitivas, socioemocionais, que preparam para os exames, né, para o trabalho e para a vida também. E tem instituições que ainda focam no conteúdo pelo conteúdo. Então, as instituições são muito diferentes. Algumas vão dar ênfase na personalização, outras na colaboração, outras vão focar ainda na competição. Há escolas ainda que se pautam em modelos mais autônomos de organização, outras são mais diretivas. Algumas enfatizam mais a presença física, outras mais a dinâmica online. Algumas fazem um hibridismo, tá? Que é uma mistura entre o presencial e o online. Tem algumas escolas que se organizam por disciplinas, outras organizam as disciplinas por eixos temáticos, né? Os conteúdos por eixos temáticos, na verdade. Algumas trabalham com a pedagogia de projetos, enfim. As escolas, elas são muito diferentes. Aqui nesses modelos, quando pensamos em modelos, nós apontamos em características daquilo que poderia ser considerado base para um modelo de transformação mais avançado. Então, aquela perspectiva de trabalho que tem foco nos valores, que os alunos aprendem fazendo, que os alunos têm trabalhos com projetos de vida, de fato, orientados, consistentes, orientados. Uma escola que sua equipe de profissionais, gestores, coordenadores profissionais, alunos, famílias, juntos aí com os profissionais, atuam conjuntamente na construção do projeto da escola. Uma escola que tem planejamento e um processo de gerenciamento baseado no planejamento e na decisão conjunta com todos aqueles que integram a comunidade escolar. Ou seja, estamos falando de novas tecnologias, né, tecnologias da informação e comunicação, mas estamos falando também de gestão democrática. Estamos falando também de PPP real, concreto, contextualizado. E não copiado lá do
do Google, tá? Não copiado lá da outra escola, tá? Vejam como uma coisa está relacionada à outra, como os conteúdos das nossas sessões formativas, eles se relacionam, tá? Ok? Então, o trabalho com as novas tecnologias da informação e comunicação, os trabalhos eles se tornam muito mais frutíferos quando nós temos na base de organização dessa escola a organização de relações humanas consistentes, tendo em vista a melhoria da aprendizagem dos alunos. Mas vamos adiante. Nós temos aí o exemplo das escolas Summit. Tem um videozinho, vamos primeiro ver o vídeo, tá? Esse primeiro vídeo, esse videozinho aí de 1 minuto, tá? A gente põe, olha, a gente põe o link e a gente põe o tempo, tá? Para vocês, né, se sentirem incentivados a assistir, certo? Vamos assistir rapidamente esse primeiro vídeo. Roda, por favor. Viram aí esse primeiro vídeo? Não é um vídeo desse ano, tá? É um vídeo de 2014. Vejam só quantos anos já tem. É um vídeo que não tem áudio, não tem legenda, só tem imagens. Mas vejam o quanto elas nos dizem, né, sobre metodologias ativas. Vejam como elas nos inquietam. Ou não inquietou vocês? Eu espero que sim. A intenção foi essa, né? De deixar vocês inquietos pensando naquele tipo de condução do trabalho pedagógico. Certo? Essas escolas, gente, essas escolas Summit, na verdade é um conjunto, né? Um conjunto de 4 escolas públicas chamadas de Summit, que estão localizadas na Califórnia, nos Estados Unidos. A primeira experiência inovadora dessas escolas data de 2003. Essa escola sem paredes, como vocês bem viram, sem tempos determinados para cada disciplina, né, como eu acredito que deu para vocês perceberem, e em que os professores são professores de todos os alunos, orientando por um lado, tirando dúvidas por outro, sugerindo materiais ali, circulando entre os alunos ali. E entre os alunos de diferentes faixas etárias. E tudo isso, né, mantém, né, naquelas escolas um elevado índice de sucesso de aprendizagem dos seus alunos, inclusive em relação ao ingresso no ensino superior. Os alunos dessas escolas vêm atingindo reiteradamente a marca de mais de 90% de aprovação no que diz respeito ao ingresso no ensino superior. Essa marca de estudo? Obviamente, não. Esse não é o único indicativo para sinalizar o sucesso dessas escolas, mas não deixa de ser um bom indicativo da capacidade de autonomia, né, de autonomia dos alunos, de autonomia para os estudos que os alunos adquirem a partir daquele trabalho coletivo e integrado de formação. Ah, mas a minha escola pública, ela está muito longe disso. Né? Ela não tem essa estrutura para que essa escola funcione. Mas será que ela não pode criar uma Fab Lab, por exemplo, lá na sua escola? Ah, não tem condições, não tem estrutura? Mas será que não pode criar dentro da rede?
da rede municipal, da rede estadual, e uma FEB Lab servir para várias escolas da rede, né, e uma FEB Lab com acesso aí, portanto, né, como é de São Paulo, aberta, livre a todas as escolas, ligadas a todas as escolas públicas, enfim, uma ideia, né, são ideias, porque nós precisamos começar de algum lugar, partir de algum ponto. Porque mudanças, colegas, elas não vão ocorrer mesmo da noite para o dia. As escolas, elas são muito diferentes, às vezes fazendo parte de uma mesma rede de ensino. Eu trabalho na escola 1, que funciona completamente diferente da escola 2, que é da mesma rede de ensino. Nós precisamos, primeiro, partir de um diagnóstico, né? Então, como está a minha rede? Eu preciso pensar em mudanças. E quais são as mudanças que nós queremos? E quais são as mudanças que nós podemos fazer hoje, para que aos pouquinhos nós possamos avançar e possamos levar, de fato, os nossos alunos a um processo de crescimento, de amadurecimento real, possível. Tá? É preciso mudar. E a mudança ela não ocorre da noite para o dia. É preciso mudar aos poucos. A mudança real, mais consistente, ela demanda tempo. E para que ela seja, de fato, uma mudança adequada ao público, ela precisa ser contextualizada. Eu preciso conhecer meu público, eu preciso conhecer a realidade na qual eu estou inserido para poder planejar adequadamente as mudanças tão necessárias e desejadas. Indo adiante aqui, nós temos mais exemplos, tá? Repito, nessa sessão trazemos muitos exemplos, né, e indicações de vídeos, principalmente de vídeos, para que vocês tenham contato com outras experiências. Aqui nessa sequência nós temos uma outra experiência que também é dos Estados Unidos, e em termos aí de escolas inovadoras, nós trazemos aqui um link de um vídeo longo, tá? Vocês veem aí que é um vídeo de 50 minutos, nós não vamos, obviamente, passar os 50 minutos, mas eu vou pedir para o Marinho rodar. Marinho, roda só os primeiros 50 segundos do vídeo, tá? 50 primeiros segundos apenas. Vamos lá. SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... An innovative school is something to get us really thinking about our future and something that will really get us motivated so that we actually have fun learning and have fun doing all these amazing projects that help us learn so much. Viram só esse comecinho? Viram o que o menino diz? Né? O que ele diz? Ficaram com gostinho para assistir mais? Aí eu peço que assistam, tá? Vocês não se arrependerão. Infelizmente, nós não temos tempo aqui para passar todo o vídeo e todos os vídeos, mas pensamos que cumprimos aí o nosso papel de trazer para vocês como sugestões, não é, esses exemplos. E aí reforçamos o pedido para que vocês assistam. Nós selecionamos todo esse material com muito cuidado para auxiliar o estudo de todos vocês. Então, é muito importante conhecermos o que outros professores estão fazendo, o que está acontecendo em outras escolas, né? O que é que essas escolas estão realizando. Precisamos conhecer. Para quê? Para copiar? Não, para pensar, para podermos pensar sobre o trabalho que nós fazemos e aí nos inspirar para inovar para o nosso público. Não trazemos aqui exemplos de receitas para serem copiadas, não se trata de cópia. Trazemos para que todos vocês possam pensar sobre o contexto em que vocês estão, o que precisa melhorar naquele contexto, sempre lembrando que melhorar, inovar, transformar tem que ser em função do público com o qual trabalhamos. Então, pedimos para que vocês assistam, para que possam todos esses materiais, esses vídeos, essas experiências, motivá-los, né? Motivá-los de alguma forma para a inovação que não existe em si mesma, inovação pela inovação. Não, ela existe em função das necessidades do público escolar. Em termos de exemplo, trazemos também o caso aqui, né, da Uniamérica, que trabalha com a metodologia da aula invertida, além da perspectiva de trabalho com projetos. A aula invertida,
ela marca até um pouco o nosso curso aqui de capacitação. Por quê? Porque, geralmente, a aula padrão, a aula clássica, onde é que ela começa? Ela começa lá na sala de aula, né? Na sala, lá, quadrada, retangular, ela começa lá, com o professor, aluno, estudando conteúdo. Depois o professor passa a atividade para casa, e o menino tem que fazer em casa, ou seja, ele aprende o conteúdo em sala de aula, né, e experimenta em casa. Na aula invertida, como o próprio nome já diz, a aula começa fora da sala. Então, antes do encontro lá com o professor, você vai ler texto, você vai assistir a vídeos, você vai pesquisar. E lá na sala de aula, com o professor, é que você vai discutir, problematizar, exemplificar, resolver problemas, experimentar. Um pouco isso que nós fazemos aqui nesse curso de capacitação. Então, antes de assistir aos nossos vídeos, né, lembrem-se, nós os indicamos para vocês com bastante antecedência e ficam disponíveis lá na nossa plataforma informativa, textos para que vocês leiam. Depois, vocês assistem aos vídeos. E, além disso, vocês têm aí um processo que nós sempre solicitamos que vocês façam, que é um processo reflexivo sobre as experiências que vocês têm na escola, sobre a formação docente de vocês. E aí, depois, lá no final do mês, nós nos encontramos em sala de aula para consolidarmos o processo de estudos, né, posteriormente a cada uma das sessões formativas. Então, a Uniamérica ela se pauta nessa perspectiva de projetos e da aula invertida. Nesse link aí embaixo, também nós não vamos passar, porque é um link, né, de um vídeo longo, 38 minutos, fica como sugestão. Mas, eu quero aprender mais sobre o que é essa prática de projetos da aula invertida que a Uniamérica desenvolve. Então, nesse link, nós trazemos aí um trecho de uma palestra do Ryan Braga, que é diretor da Uniamérica. Ele vai falar sobre a experiência dessa universidade, que é uma universidade situada lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E é uma universidade que se organiza sem algumas divisões. Por exemplo, divisão entre séries, anos letivos cursados, e funciona sem um currículo organizado por disciplinas. O currículo é organizado por projetos, e os projetos são executados na perspectiva da aula invertida. Então, vale muito a pena ouvir aí um trechinho dessa palestra dele. Ok? Fica a sugestão. E pensar em transformar a escola. Como é que eu vou fazer isso? O que fazer? E aí nós trazemos aqui uma síntese, com base nesses exemplos que apresentamos para vocês, trazemos uma síntese com 3 grandes sugestões, que é o trabalho com os modelos híbridos, né, os modelos híbridos de aula. Então, eu posso trabalhar com aula presencial, mas também com o modelo online. Metodologias ativas, que são aquelas metodologias a partir das quais os alunos têm que necessariamente fazer. E esse fazer não é o fazer pelo fazer, é o fazer demonstrando aquilo que ele aprendeu. Ou na experimentação, ele descobrindo algo relativo ao tema, ao assunto, ao conteúdo que ele está estudando. Ou seja, há um fazer orientado a partir de um determinado conhecimento e que, de um modo geral, resulta na construção de conhecimento e com a participação ativa do aluno. E as tecnologias digitais integrando-se aí à prática, né, a prática da sala de aula, das pesquisas, das interações entre os sujeitos. Enfim, são componentes que consideramos aí importante nesse processo de transformação das nossas escolas. Mas o que seriam esses modelos híbridos? Poderíamos dar alguns exemplos? Nós trazemos aqui uma série de exemplos. E depois vamos sugerir mais vídeos, para ficar mais claro aquilo que nós estamos explicando aqui no plano do sistematizado, tá? do planejamento. Então, lá no planejamento, nós podemos considerar como práticas híbridas a mistura entre o presencial e o online. Então, aproveitarmos da melhor forma possível a presença física de alunos e professores no ambiente escolar e também, da melhor forma possível, aproveitarmos a presença digital de professores e alunos, certo?
mais algumas características. O redesenho dos espaços, como vocês viram lá no vídeo, lembram lá? Escola sem paredes, sem salas, com estrutura física definida. Então, uma escola que precisa redesenhar também os seus tempos, né? Agora eu estou no tempo da aula de português, agora vai começar o tempo da aula de matemática. Bom, se isso contribui positivamente para determinados propósitos educacionais, com certeza não corresponde adequadamente a outros propósitos. Porque há momentos em que nós precisamos de integração. E aí, a possibilidade de testarmos redesenhos de tempos pedagógicos e espaços pedagógicos está na base aí da perspectiva híbrida do trabalho conjunto. E o trabalho conjunto não só de alunos, mas também dos professores. Professores que circulam em diferentes espaços, têm contato com diferentes alunos e proporcionam diferentes aprendizagens. A aprendizagem invertida, que é a perspectiva da aula invertida, voltada para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, e a organização da sala por rotações de estudos, nas quais o professor é, de fato, um mediador no processo de construção de conhecimento por parte dos alunos. Avançando aqui, nós podemos complementar um pouco mais a caracterização do que seria essa rotação em sala de aula, que mais comumente é conhecida como rotação por estações. O que seriam as estações? Já está claro, não está? Que é o professor que iria caminhar, transitar entre os alunos no ambiente escolar. Então, o que acontece na rotação por estações? Professor e alunos, eles se movimentam, eles se revezam em salas de aula. E para quê? Porque está com dor na coluna? De ficar parado o tempo todo? Não. Eles se revezam, eles se movimentam porque o trabalho é cooperativo, é colaborativo. Então, você precisa estar próximo às pessoas, você precisa se movimentar, se deslocar de um canto para outro, mudar de grupo. Você vai sair de uma zona de conforto. Você é aluno, né? Deixar claro aqui que é o aluno que tem que sair da zona de conforto. O professor sai também, de certa forma. Mas o aluno, sobretudo. Por quê? Porque ele não vai trabalhar mais só com a base na cópia. E em grupo, ele não vai trabalhar mais só com o grupinho de amigos dele. Né? Não é assim que acontece? Quando decretamos atividade em grupo, aí eles já se organizam nos grupos de amigos. Num trabalho por rotação, por estações, não. Ele vai trabalhar com todos. Todos vão trabalhar com todos. O trabalho é colaborativo. E aí, nesse sentido, os alunos aprendem muito com seus próprios colegas, que não são somente os seus amiguinhos de grupo próximo. E todo esse trabalho é mediado pelo professor, que é muito mais requisitado, que é muito mais chamado. E aí, nessa dinâmica, o professor ele fica, inclusive, com mais tempo para dar atenção àqueles alunos que têm mais dificuldades, que vão chamar mais os professores. E aí, nesse sentido, o professor ele vai ser professor de todos, de alguma forma, se dedicando mais a uns ou a outros, de acordo com as suas necessidades, mas ele vai estar junto a todos os alunos, vai acabar com aquele negócio, né, de que eu vou dar aula para quem quer. Não, porque todos querem. Agora, é claro, para que nós possamos implantar esse tipo de modelo de sala de aula, nós precisamos nos apropriar, primeiramente, do que são as metodologias ativas de aprendizagem. Porque não se trata apenas de organizar fisicamente as cadeiras dentro da sala de aula. Não, é uma metodologia. Prática pela prática não funciona. Envolve uma postura metodológica do professor. E você não vai dormir meia-noite e acorda no outro dia com uma metodologia de ensino pronta. Isso requer formação teórica do professor. Daí a importância de ler sobre metodologias ativas e assistir a esses pequenos vídeos que nós estamos sugerindo aqui, para que fique mais concreto isso que nós estamos chamando aqui de perspectiva teórica. Então, aí nesse slide 82, nós trazemos aqui mais algumas sugestões. Alguns vídeos são pequenos, outros são um pouquinho maiores, mas todos eles valem muito a pena que vocês assistam para que vocês compreendam de fato, vendo em funcionamento, o que é um modelo híbrido de ensino. E aqui vocês têm exemplos que remontam aí a perspectiva da prática da rotação por estações. Aqui adiante, nós temos aqui como mais um exemplo dessa perspectiva ativa do ensino híbrido, considerando o presencial ou a distância, nós trazemos o modelo da sala de aula invertida.
certo? O que é invertido? É o papel do aluno, do professor? Não, o professor continua sendo professor, aluno continua sendo aluno. O que é invertido é a prática supervisionada presencial do professor, certo? E, consequentemente, as atividades extraclasses do aluno, ou seja, o que ele faz na residência. Ou seja, o que acontece dentro e o que aconteceria fora da escola são invertidos. Então, em vez de começarmos a aula no contato presencial, aluno-professor, trabalhando conteúdo, orientando no plano teórico aquelas informações, né, aqueles conhecimentos, para depois mandar a atividade para casa, isso é invertido. Então, fazer o dever de casa em casa, depois da aula ministrada pelo professor, não, primeiro eu vou estudar, me apropriar sobre o assunto, eu vou ter dúvidas, óbvio, e ótimo que você, aluno, tenha dúvidas. Por quê? Porque lá no encontro presencial, lembrem aqui o que nós já falamos, é preciso considerarmos o melhor da presença física de professores e alunos no contato presencial. Então, o melhor é que você vá para a sala de aula discutir um assunto, resolver questões, buscar exemplos, discutir alternativas de ação, de produtos, de construção de conhecimentos e produtos. Mas, para isso, você precisa ir se apropriando do conhecimento. E isso faz antes de ir para a sala de aula. A gente tenta muito fazer isso no ensino superior, certo? Mas, às vezes, não dá certo, não. Porque, às vezes, tem um aluno que está no ensino superior, sabe? Está ali formando, está no último estágio de formação de professores, né? Mas ele não quer ler uma linha. Você passa um texto de 5 laudas, ele não quer ler nem as primeiras 5 linhas. Não sei o que ele quer, certo? A gente sabe onde ele vai chegar e onde ele não vai chegar, a gente supõe. Porque é difícil, ele não quer nem ler em casa. E depois chega na orientação na universidade reclamando os alunos da escola, que não querem ler. Sabe? Então, não é fácil. É uma perspectiva maravilhosa de trabalho, porque não é fácil. Porque para o aluno adotar essa cultura da sala de aula invertida, demanda-se tempo. É preciso um processo de paciência, persistência, muita segurança do professor acerca dessa perspectiva de trabalho, para fazer com que ela, de fato, seja concretizada junto às suas turmas, inclusive no ensino superior. Então, é preciso dar orientação, inclusive, para que o aluno ele tenha condições de se organizar nos estudos, ok? Apesar de que, às vezes, a situação é relativa e, por isso, às vezes, se torna até mais fácil trabalharmos com o ensino fundamental e médio nessa perspectiva, porque eles não têm uma cultura já engessada que, muitas vezes, os adultos têm, certo? A partir agora desses slides seguintes, né, 84, 85, 86, nós trazemos aqui um exemplo do que seria essa aula invertida. Né? Trazemos aqui em passos. Por exemplo, primeiro passo, o conteúdo seria introduzido aos alunos antes da aula presencial, então os alunos teriam que ler textos, ver vídeos, tá? Explorar o conteúdo, participar de fóruns, mandar questões. Estão atentos, cursistas? É isso que nós tentamos fazer aqui? Vocês estão lendo os textos? Estão assistindo aos vídeos? Estão mandando as perguntas via fórum? Segundo passo, os alunos precisam rever seus materiais. Então, vão, a partir das suas dúvidas, fazerem pesquisas. Vão entrar em contato com os professores para tirar suas dúvidas. Isso antes do encontro presencial, como muitos de vocês fazem. Né? Leem os textos, assistem aos vídeos e nos enviam as dúvidas. Né? Muitos não enviam, não, hein? Estamos atentos a isso. Estamos atentos à participação de vocês. Terceiro passo, né? Aí é em sala de aula. Os alunos vão tirar dúvidas, o professor vai orientar projetos, atividades e debates, né, e discussões vão ocorrer no encontro presencial, que é isso que nós fazemos no nosso encontro presencial. Né? Nós vamos discutir e vamos debater e consolidar o conteúdo aprendido. E mais, nós vamos desenvolver habilidades, né, intra e interpessoais, ou seja, nós vamos aprender com os outros. Eu, particularmente, aprendo muito com os nossos encontros presenciais.
A cada fala de vocês, a cada relato de experiência, a cada pergunta que vocês fazem, nossa, aquilo enriquece muito a nossa experiência formativa. E é isso que nós esperamos com esse terceiro passo aí da aula invertida, é o que esse terceiro passo está apontando, que os encontros em sala de aula, após um período de estudos, ele contribua de fato não só para a aprendizagem de conteúdos, mas o desenvolvimento também aí de habilidades, né, das relações interpessoais. E quais os benefícios? Quais são os benefícios da sala de aula invertida? Construção de conhecimento, criatividade, autonomia, automotivação, colaboração, organização. Certo? E o laboratório rotacional? Lembrando aí que a rotação ela ocorre, né, entre a sala de aula e um laboratório de aprendizado para o ensino online. Portanto, né, considera-se as atividades presenciais e online. E cada aluno tem um roteiro individualizado e não necessariamente tem que participar de todas as rotações, de todos os grupos e de todas as atividades propostas, né, das atividades disponíveis. Isso na rotação individual, porque há aqueles trabalhos mais coletivos e aqueles que têm um caráter mais individual. Não é porque o trabalho é colaborativo que ele perde o seu aspecto individual. Tá? A individualidade do sujeito ela não se perde em um trabalho colaborativo. Certo? Tranquilo? Aqui adiante nós trazemos algumas imagens, que são imagens que nós trazemos só para efeito de exemplificação, certo? Elas não estão inaugurando nada de novo, é só exemplo acerca desse modelo híbrido. Então, nós trazemos aqui o modelo, por exemplo, à la carte, né, em que os alunos participam de um ou mais cursos online, com um professor, né, que está trabalhando também online e contando com um outro professor físico, presencial, na sua escola. Então, é algo voltado mesmo para o desenvolvimento da autonomia do sujeito. E é um processo em que ele vai ter contato, né, com formações e orientações, tanto no modo presencial quanto à distância. Tem o modelo virtual aprimorado, em que o aluno divide o seu tempo entre a escola e o aprendizado online também, mas de acordo com um plano individual, um plano seu. E tem o modelo flex, que é um modelo mais, né, fluido e adaptado individualmente nas diferentes modalidades de ensino. E não há, nesse modelo, divisão por séries, por anos de ensino, os alunos aprendem juntos, de forma colaborativa. Então, não existe um modelo padrão, eles são muito próximos, eles são muito parecidos e nós vamos organizando de acordo com as necessidades e possibilidades da escola. Então, ou seja, da escola, quando falamos da escola, é do professor e desses alunos, né? As possibilidades dos professores e possibilidades e necessidades dos alunos. Tá? Então, esse modelo híbrido de ensino é um modelo aberto à participação de professores, de alunos, e ele pode ser envolvido, adaptado a todos os níveis de ensino. E a preocupação de todas essas possibilidades é de mudar a educação e adequar essa educação às demandas sociais, às demandas culturais desse novo século. Tá? Vamos lá, em termos de metodologias ativas com tecnologias digitais. Aqui é quase uma síntese de tudo isso que nós já apontamos, e voltado aí para o desenvolvimento de um trabalho voltado para a participação ativa dos alunos. E se nós falamos disso, nós falamos né, da construção de um sujeito autônomo, estamos falando de um sujeito que é capaz de escolha, é um sujeito com capacidade de decisão. Falamos muito isso no último encontro presencial. É preciso, por exemplo, que o aluno saia do ensino médio com desenvolvida a sua capacidade de escolha. Então, desenvolvimento de projetos articulados com o seu projeto de vida, a organização de jogos, o domínio de histórias, né, histórias aí no plural. E tudo isso aí para quê? Para desenvolvermos o conhecer.
a sensibilidade, a importância da experimentação, da cultura maker, do desenvolvimento de projetos que são individuais e que podem ser coletivos também, a importância do trabalho colaborativo, do compartilhamento de conhecimentos e experiências, a necessidade respeitosa da divulgação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, isso na comunidade escolar, nos grupos de trabalho, ou nas redes, né, porque envolve também esse tipo de trabalho, redes digitais. E atenção à importância do processo avaliativo, que precisa perseguir, né, ou seja, tudo que nós fazemos na escola precisa de avaliação. E avaliação cuidadosa, sistemática, de todos os envolvidos, envolvendo, inclusive, a autoavaliação. A autoavaliação corresponde ao exercício reflexivo. Se o sujeito não tem capacidade de reflexividade, aí fica difícil ele avançar. É preciso desenvolver a capacidade de reflexão, de autoavaliação, e isso repercute muito grandemente na autonomia, na conscientização do sujeito sobre si mesmo. E outra, lembrando, como nós falamos em metodologias ativas com culturas digitais, nem sempre nós estamos falando de redes, computadores, informática. Não, muitas vezes nós trabalhamos sem isso. Sem internet, parte do trabalho vai ser desenvolvido sem isso. Vocês viram lá em algumas Fab Labs, por exemplo, que trabalham com resto de materiais. Então, resto de madeira, plástico, fios, arames, o que é que nós podemos utilizar para a construção de produtos com esses materiais? Vocês viram ali muitas crianças que não estavam na frente do computador. Então, quando nós falamos em metodologias, não falamos só de tecnologias digitais. Tecnologias digitais também, mas outras também podem integrar uma cultura maker. Porque o que é que você tem que ter em mente? A resolução de um problema. E a metodologia ativa, ela vai requerer um fazer do sujeito. E é isso que muitas vezes está faltando em algumas escolas, né? O menino fica lá na escola só ouvindo. E aí não dá. É preciso fazer. Articular diferentes tecnologias, entre elas as digitais. Mas entre elas as digitais, não só as digitais. Seguindo aí mais alguns exemplos, tá? Trazemos aqui nesse slide 91 um exemplo de uma plataforma. Tá? Vocês conseguem ter acesso fácil à plataforma em língua portuguesa. Tá? Vocês podem ter acesso nessa plataforma a diferentes experiências, inclusive internacionais, acerca dessa perspectiva de trabalho pautada nas metodologias ativas, certo? Está lá disponível na internet para vocês. Seguindo, nós temos uma outra plataforma, que é a plataforma da criação de livros, tá? Slide 92. Vocês têm a possibilidade, não é, como professores, de serem construtores de um livro e melhor, junto com seus alunos. Ou seja, professor e alunos autores. Vocês podem construir, né? Aí vejam os exemplos aí que podem ser combinados, né? Com textos, áudio, vídeo. E tudo isso para criar o quê? Vejam os exemplos. Criar histórias interativas, portfólios digitais, revistas de pesquisa, livros de poesia, relatórios científicos, aventuras em quadrinhos. Então, vejam, vocês não vão precisar cuidar de detalhes. A plataforma já cria isso. Então, está aí o link, tá? book.creator, tá? É assim que está escrito, creator.com. Não sei se aí no vídeo dá para vocês enxergarem bem, mas está aí no título, tá? Do slide. Então, .com, não tem o BR. Então, vocês têm acesso aí à organização desse trabalho. Então, você clica lá na modalidade que você quer desenvolver com seus alunos e você vai utilizar essa plataforma de forma gratuita, certo? Então, é muito bom. Os alunos vão participando, podem construir coletivamente, tá? Então, e cada um num ambiente. Um está em casa, o outro está na escola, outro está na lan house, um outro está no computador, outro no smartphone, e eles vão construindo. O professor vai orientando e, no final, o produto está pronto, tá? Desenvolvendo aí a criatividade. Uma outra plataforma é a plataforma YouTube, e tem, né, no YouTube uma específica para educação, tá? YouTube é educação, tá? 94 também, vamos ao slide 94. Vocês estão vendo aí aulas
Na verdade, nós temos coisas que não acabam mais nessa plataforma YouTube Educação, certo? Inclusive aulas. Vocês estão vendo aí, né? Aula de história, aula de filosofia, aula de atualidades, tem de tudo aí. E nós, professores, podemos fazer isso também, né? Nós estamos fazendo isso aqui no nosso curso, né? Nós utilizamos a plataforma YouTube para os nossos vídeos. E nós conseguimos chegar em diferentes espaços por meio dessa ferramenta. Ah, mas eu não quero produzir vídeos. Tá, você não precisa produzir, mas você pode ter contato com essa plataforma e aprender com o que está lá. Você, como professor, vai fazer a devida filtragem. Para quê? Para verificar quais são os profissionais que estão produzindo esse material, ver se o sujeito tem informação para estar falando daquilo que ele está falando, ver se existe consistência, segurança naquele material e usa aquele material para a sua formação. Então, vai contribuir com a sua formação de professor. Você fazendo os devidos filtros. Não é porque está lá que presta. Tem muita coisa que presta, tem muita coisa que não presta muito, né? Então, você precisa fazer a devida filtragem para conhecer o que tem lá e melhor indicar para os seus alunos. E os alunos vão assistir antes de ir para a sua sala de aula. O aluno vai assistir antes. Então, vai dar uma aula na quarta-feira sobre determinado assunto, então pede que o aluno assista na terça, na segunda, no final de semana anterior, tal vídeo, porque na quarta-feira da semana seguinte, você vai discutir com a turma o conteúdo daquele vídeo. Então, começa a ensaiar o que viria a ser, o que poderia ser depois, né, uma aula invertida. Então, é preciso começar por algum lugar, em algum momento. Né? Como eu já disse, nós precisamos começar a mudar por algum lugar. É preciso começar. Mudanças maiores, mais sólidas, consistentes, elas demandam tempo. Não vão acontecer da noite para o dia. Da noite para o dia, nós vamos ensaiando aí um ritmo possível das mudanças, certo? Aqui trazemos mais algumas referências, tá? Algumas referências de inovação e tecnologia. Sobre isso é o que vocês têm na sessão de hoje em termos de sugestões, certo? Aqui mais outras sugestões. Então, sugestões do Inova Escola, sugestões, né, do canal Futura, e lá vocês encontram material sobre as chamadas escolas, que nós estamos chamando de escolas inovadoras, certo? Da plataforma Destino Educação Escolas Inovadoras, janelas de inovação. Colegas, são muitas experiências em educação, nesse plano, né, da relação entre inovação e tecnologia. São muitas. E aí, com esse objetivo de motivação, né, de parar essas mudanças e essa articulação, é que nós trazemos mais exemplos. Então, trazemos aqui mais 96 experiências de inovação de educação, certo? Porque nós podemos parar e pensar, nossa, isso aí, né, Crislane, que você está dizendo, isso existe mesmo? Como é que esses professores de fato estão trabalhando? Quais são os desafios que eles enfrentam? Como é de fato que os alunos respondem? Então, aqui nós trazemos mais 96 exemplos, certo? Trazemos também sugestões de livros. Olha a sugestão aqui do livro do professor José Moran, em quem nós nos inspiramos grandemente quando pensamos aí em metodologias ativas para o ensino escolar. Tá? Uma outra sugestão aqui é específica sobre ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação, certo? E aí, falando do professor José Moran, da USP, nós pegamos dele emprestadas aí algumas considerações acerca da relação entre tecnologias, né, colocando os alunos no centro do seu próprio processo de aprendizagem. E aí, nesse sentido da perspectiva ativa, o que significa isso, né, em termos aí mais detalhados? Então, conforme nos diz o professor Moran, é preciso conhecer os alunos, acolhê-los com afeto, partir de onde eles estão, do que tem significado para eles e partir das mídias que são possíveis e disponíveis naquele momento, se possível, audiovisuais. É preciso surpreender os alunos, ou seja, mexer com eles, articulando razão e emoção, né, buscar fazer negociações possíveis, buscando consensos, o que envolve
discussão e flexibilidade na tomada de decisões. E é preciso também valorizar as produções que os alunos desenvolvem, dando ênfase, o que vai nos levar a dar ênfase ao processo e não somente aos resultados. É claro que os resultados são importantes, mas eles precisam ter um tratamento diferenciado. Qual é o tratamento que nós devemos dar aos resultados? O do compartilhamento. Certo? E tudo isso por quê? Para quê? Bom, como mostra essa nossa próxima imagem, né, que nós pegamos emprestado também do professor José Moran, que, a meu ver, é maravilhosa, né, que ela nos diz aí de pronto, na verdade, ela traz uma síntese de tudo isso que nós falamos aqui para vocês. Numa parte da imagem, nós temos a escola que muitos de nós temos, tá? Que mostra aí, não mostra cada um no seu quadrado, não, né? Mostra cada um no seu potinho aí. Cada um o quê? Cada disciplina. Tá? Cada potinho de tinta corresponde a uma disciplina. Tá? Literatura, geometria, artes, biologia, cada uma no seu lugar. Isso corresponde ao universo escolar. Mas na vida, gente, vê a imagem de baixo. Não é assim que as coisas funcionam na vida. Tudo bem, contextualizemos para o aluno, né, a importância e a utilidade que tem. Em algum momento, o fato de trabalharmos separadamente as disciplinas. Mas essa não pode ser a única forma de trabalho. E não pode ser a tônica da formação de crianças e adolescentes, sobretudo crianças e adolescentes. Então, é preciso que consideremos a integração, a colaboração, que nos encaminha aí para práticas interdisciplinares. Nos encaminha aí para o trabalho com diferentes mídias, entre elas as digitais, entre elas a internet, a informática, a computação, mas não só, como nos mostram lá as Fab Labs. Podemos trabalhar com diferentes mídias e tecnologias sem necessariamente ter acesso à internet. Ou seja, nós precisamos misturar os conhecimentos, misturar as pessoas, misturar as mídias em prol de um conhecimento maior, mais amplo, mais contextualizado, e isso para todos os envolvidos no processo, porque alunos e professores aprendem num processo como esse. Certo? E adiante. Um momento aqui para nos situar em que momento nós estamos aqui na nossa sessão. Então, já passamos aí pelos nossos 3 primeiros objetivos. E agora vamos entrar no último objetivo da nossa sessão de hoje, que visa o quê? A discussão sobre o papel do gestor escolar e possibilidades de uso de tecnologias no exercício das suas atividades. Ou seja, vamos pensar agora a gestão com diferentes tecnologias. Já passamos pelo histórico, tá, da informática, da computação, da sua relação com a educação. Falamos do Proinfo, né, de programas. Discutimos os princípios, né, e as possibilidades relativos ao uso das tecnologias em sala de aula. Falamos aí do ensino híbrido, da sala de aula invertida, da cultura maker. E agora vamos focar na gestão da escola. Gestão escolar com diferentes tecnologias. Esse é o nosso último objetivo. Tem muita coisa sobre isso. Hein? Então, acho que poderíamos fechar esse tempo, né? Para os cursistas fica como, a gente pode fechar aí como terceiro bloco, né? Acho que podemos fechar, quer dizer, acho não, né? Temos certeza por conta do tempo. Então, fechamos esse terceiro bloco e voltamos no quarto bloco, tratando aí da gestão com tecnologias, tá?